Capítulo 1182, Bom show. Você finalmente chegou. 3 grupos de pessoas encararam Mordred com expressões diferentes. Primeiro foram os emissários do valor. Morgan e Madoc mantiveram suas emoções sob controle, enquanto os Kit de Summerknight pareciam sombrios. Nefes estava com a mesma indiferença de sempre, mas havia uma pitada de curiosidade escondida nas profundezas de seus calmos olhos, cinzentos. Os emissários de Song foram menos reservados. Beastmaster estava olhando para Mordred com raiva mal contida, assim como Dirifang e Silent Stalker. O primeiro era exatamente como ele era, sombrio de aparência selvagem, enquanto o último era uma mulher modesta e elegante em uma armadura de couro preto. Seu lindo rosto era inexpressivo, mas havia profundo desprezo em seus estranhos olhos felinos. Cezanne era o mais calmo deles. Ela nem estava olhando para Mordred, em vez disso estudando os rostos dos campeões do valor. Jet estava parado atrás dela em silêncio. Por último, estavam os representantes do governo. Sun-Yi se mexeu desconfortavelmente. O que diabos eles estão fazendo aqui? É claro que Saint Kor liderava a pequena delegação, mas havia 2 figuras conhecidas, atrás dele. Kai e Fi acabaram de alguma forma como escoltas do governo transcendente e agora olhavam sombriamente para o príncipe do nada. Eles nunca conheceram Mordred, mas os ecos de suas ações os impactaram, tanto antes do segundo pesadelo quanto dentro dele. Havia mais alguns mestres do governo com Aquilwolf ruins também, mas Sun-Yi não os conhecia. Porque ele teve que trazer aqueles 2 aqui. Sun-Yi franziu a testa, depois separou-se silenciosamente dos emissários de valor e foi ficar atrás de Saint Kor, ombro a ombro com Kai. Jet fez o mesmo, sentando-se ao lado de Fi. No silêncio que se seguiu, as palavras de Mordred pairaram no ar frio. O príncipe do nada permaneceu por alguns momentos e depois olhou para Morgan com aqueles olhos estranhos e espelhados. Irmã. Sun-Yi já havia percebido há muito tempo que Morgan nunca usava a palavra irmã ao falar sobre Mordred. Na verdade, quando o reflexo se dirigiu a ela como irmã, ela parecia ter ficado furiosa. Ele esperava uma reação semelhante desta vez também, mas em vez disso Morgan sorriu friamente. Devo dizer que estou impressionado. Nunca imaginei que você ousaria me enfrentar com seu corpo real. Sempre me arrependi de não ter estado lá para cortá-lo, da última vez. Mordred olhou para si mesmo, depois levantou a cabeça e olhou para a irmã mais nova. Ah! Essa coisa. Sim, é um pouco imprudente da minha parte usá-la, não é? Mas, novamente, não é todo dia que encontro minha família. Pensei que se fosse matar você, eu deveria fazer isso com minhas próprias mãos. Sun-Yi inclinou um pouco a cabeça, subitamente distraído. Pensando bem, como o próprio corpo de Mordred acabou aqui. Seu original foi destruído pelo clã Valor, mas o feitiço deveria ter criado um novo para ele após o segundo pesadelo. No entanto, teria sido incrivelmente difícil para o príncipe do nada chegar à Antártica despercebido enquanto usava seu próprio rosto. Tomar o corpo de alguém como a Sendebast teria sido mais fácil, e mais inteligente. A menos que, supondo que o corpo de Mordred pudesse sobreviver enquanto sua alma vagava por outro lugar, ele poderia simplesmente tê-lo armazenado em algum lugar e recuperado no momento certo. Ele poderia até tê-lo carregado consigo usando uma memória especial. Ou talvez uma faceta desconhecida de seu poder. De repente, Sun-Yi sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Será que Mordred tinha uma coleção de corpos humanos que carregava em alguma estranha dimensão espelhada, como um guarda-roupa macabro de carne? Isso soou exatamente como algo que o louco faria. Enquanto ele pensava, Beastmaster falou de repente, sua voz tão amigável que parecia assustadora. Lamento interromper esta comovente reunião de família, mas... correndo o risco de parecer mesquinho, poderia receber algumas explicações? Príncipe Mordred, se me permite. Por que você não poderia simplesmente seguir o maldito plano? Não me diga que você trabalhou secretamente para seu pai esse tempo todo. Isso seria uma grande decepção. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Mordred permaneceu em silêncio por um momento, depois olhou para o sedutor santo com uma expressão sombria. Não é nada disso. Por favor, aceite minhas sinceras desculpas. Durante a batalha para conquistar Black Skull, os guerreiros de valor suspeitaram de minha identidade. Então, não tive escolha a não ser agir. Beastmaster estudou seu rosto com dúvida.
Parecia que ela não estava convencida por essa explicação bastante lógica. No entanto, não era como se alguém pudesse refutar as palavras de Mordred, e, na verdade, ele não tinha nenhum motivo razoável para mentir ou sabotar os seus planos. Fazer isso teria sido uma loucura. Mordred suspirou. Eu entendo por que você pode estar com raiva e desconfiada, minha senhora. Mas por favor, acredite em mim, minha intenção é e sempre foi ajudar sua mãe a alcançar a vitória sobre o clã Valor. Minha família tem que pagar pelo que fizeram comigo. Não há ninguém, que queira vê-los cair mais do que eu. Eu teria seguido o plano se houvesse a menor chance de sucesso, mas agora... Bem, tudo o que posso fazer é oferecer a você meu lâmina. Ele se virou para Morgan e rosnou. E use-o para reduzir. A voz de Mordred soava perfeitamente apaixonada e sincera. Na verdade, foi tão convincente que Sun-Ni quase acreditou nele. Claro, ele sabia que não devia confiar em uma única palavra que saísse da boca do bastardo mentiroso. Morgan zombou. Sua lâmina. O que você pode fazer com uma lâmina? Ela desembainhou sua própria espada e se apoiou nela, sorrindo. Vamos lá, me mostre. Havia algo muito estranho naquela espada. Sun-Ni nunca tinha visto isso antes e de repente sentiu arrepios ao olhar para a austera lâmina de 2 gumes. Mordred também olhou para a espada, com uma expressão cada vez mais sombria. Depois de alguns momentos, ele disse calmamente, acho que ele está assistindo, então, seus lábios de repente se curvaram em um sorriso sombrio. Bem, nesse caso, vamos dar um bom show para ele. Com isso, o ar ao seu redor ondulou de repente, e 6 fragmentos de espelho tornaram-se visíveis, pairando acima do solo. Os olhos de Sun-Ni se estreitaram. Reflexões transcendentes, todas elas. Então, os fragmentos do espelho brilharam de repente, transformando-se em figuras humanas. Nefes finalmente mostrou uma reação. Chamas brancas acenderam em seus olhos. Ali, cercando Mordred, estavam agora 6 pessoas. Enquanto ele sorria, os reflexos de Whispering Blade, Summerknit, Ske, Tid, Beastmaster, Silent Stalker e Dirifang sorriram com ele. Capítulo 1183. Uma palavra curta. 6 reflexões. 6 bestas transcendentes. Todos assumindo a forma dos cavaleiros dos grandes clãs. Sun-Ni sentiu frio ao olhar para os rostos sorridentes dos simulacros. E o rosto de Mordred. O resto dos emissários pareciam tão abalados quanto ele, mesmo que alguns conseguissem esconder suas emoções melhor do que outros. Os representantes do Valor estavam, compreensivelmente, sombrios. Até a compostura de Morgan quebrou por uma fração de segundo, revelando uma pitada de fraqueza. O rosto pálido de Saint Cor ficou ainda mais pálido. Mas até os santos de Sung pareceram surpresos com a inesperada demonstração de poder de Mordred. Parecia que eles não conheciam a extensão de suas habilidades tão bem quanto pensavam. Por alguns longos momentos, não houve nada além de um silêncio arrepiante. Então, Morgan cuspiu, com a voz cheia de desprezo. Eu deveria estar impressionada? Que truque legal. Bravo. O sorriso de Mordred apenas se alagou. Foi nesse momento que o Aquilofruin finalmente deu um passo à frente e falou, chega. Que loucura é essa? Os emissários dos 2 clãs olharam para ele com expressões hostis. Mordred também o fez, e os 6 reflexos viraram a cabeça em perfeita sincronicidade. A visão deles agindo daquela maneira era profundamente perturbadora, especialmente porque as criaturas espelhadas tinham rostos familiares e sorridentes. O Aquilofruin franziu a testa e o cheiro sutil de matança que sempre o seguia se intensificou. Não vou fingir ter autoridade sobre suas ações, desperto da canção e do valor, mas sou seu mais velho. Não importa quais benefícios você espera receber desta batalha, sei que suas perdas serão muito maiores. Também. Este nosso mundo resistiu às 5 décadas do feitiço do pesadelo, e suas famílias surgiram desse caos. A razão pela qual eles suportaram enquanto inúmeros outros foram destruídos não é a força. Havia outros que possuíam força, mas a previsão e a moderação. Então, abaixem suas espadas. Sua voz áspera ecoou acima da planície, fazendo com que os poderosos cavaleiros dos grandes clãs a ouçam. Até Madoc, o mais antigo e poderoso entre eles, parecia ter algum respeito por Saint Cor, que veio da primeira geração. Ainda assim, o Whispering Blade não foi alguém que abaixou a cabeça.
Este conflito não será decidido com palavras, Wakewolf ruim. Há muita coisa em jogo. Saintkor cerrou os dentes. Ah, sim. Os governantes farão isso, então sangue deve ser derramado. No entanto, vocês não são bárbaros. Vocês são os clãs legados, então ajam como tal. Vocês não têm tradições e protocolos apenas para esse tipo de situação. O duelo honroso, até a morte se necessário. Por que desperdiçar a vida de seus parentes e soldados quando a disputa pode ser resolvida por dois campeões? Eu acho que você deveria dar uma olhada. Ele olhou sombriamente para Madoc Beastmaster e então disse, ou você não tem certeza de sua força? Suas palavras pareceram surtir efeito. Sun-Ni prendeu a respiração, sem sequer ousar pensar se uma resolução pacífica, comparativamente, era realmente possível. Uma pessoa morrendo era infinitamente melhor do que vários guerreiros despertos massacrando uns aos outros. Tantos problemas desapareceriam se os malditos grandes clãs concordassem com a proposta de São Quan. Afinal, ele era velho e sábio. Ele tinha visto e sobrevivido mais do que qualquer um deles. Ele deve ter visto muitos desses duelos também. Se ao menos Morgan e Beastmaster fossem capazes de engolir seu orgulho e concordar com um acordo. No entanto, Sun-Ni simplesmente não conseguia ver Morgan recuando após ser provocada por seu irmão. Ela estava esperando por uma oportunidade de fazer Song sangrar há muito tempo. Condenação. Mas se ela o fizesse. Então, seguindo a mesma lógica, isso não significaria que Beastmaster não tinha motivos para aceitar o duelo. Wakewolf ruim soltou um pequeno e quase imperceptível suspiro de alívio e virou-se para os emissários de Song. Morgan do Valor concordou em ser o campeão do duelo honroso. Quem será o seu campeão, filhas de Song? Maldito seja. Beastmaster permaneceu em silêncio por alguns longos momentos, olhando para Morgan com um sorriso suave. Ela parecia estar pensando em algo. Então ela respondeu simplesmente, não. Essa palavra curta soou como a trombeta do apocalipse para Sun-Ni. Wakewolf ruim congelou. O quê? O que você? Beastmaster deu um passo à frente, o mesmo sorriso suave iluminando seu rosto belíssimo. Eu disse não. Não haverá duelo. Não haverá compromisso. Não haverá previsão e restrição. Sem mais acordos, sem mais alianças. Apenas derramamento de sangue. Apenas guerra. Como isso soa, Morgan? Não, é? Não parece legal? Ela poderia ter considerado um duelo se seu lado não fosse esmagadoramente mais forte. Mas com as 6 reflexões transcendentes que Mordred de alguma forma nutriu, a balança de poder entre Valor e Song tornou-se muito inclinada a favor de Song. No final, foram essas reflexões que tornaram o compromisso impossível. Os olhos de Sun-Ni se arregalaram. Aquele bastardo. Wakewolf ruim hesitou. Não seja irracional. Porém, ele foi interrompido pela própria Morgan. Chega. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos vermelhos ardiam com uma fúria aguda e penetrante. Vocês querem guerra, vermes? Ótimo. Eu gosto. Vou te mostrar a guerra. Capítulo 1184. O argumento final. Sem mais nem menos, e, talvez, tal como esperado, a última oportunidade de evitar o desastre escapou-lhes das mãos. Saintkor tentou desesperadamente salvar a situação, mas era inútil. Os exércitos de ambos os clãs estavam totalmente preparados para aniquilar o inimigo, e talvez serem eles próprios aniquilados, naquele dia frio de novembro. Sua sede de sangue não poderia ser saciada com palavras. O destino de incontáveis civis estava prestes a ser decidido em um campo de batalha onde os humanos matariam outros humanos, não as criaturas do pesadelo. Não. Haveria criaturas pesadelo também. Um mar de abominações estaria matando humanos por ordem de um santo. De alguma forma, esse fato tornou toda a situação ainda mais triste. Os deuses e os demônios também lutaram lado a lado contra o desconhecido. Mas, no final, eles massacraram uns aos outros. A batalha não começou imediatamente. Sun-Ni meio que esperava que os emissários avançassem sem perder nenhum segundo, mas depois de trocar olhares assassinos, eles simplesmente se viraram para voltar para seus soldados. O céu frio estava cheio de nuvens pesadas, mergulhando o mundo num crepúsculo cinzento. Os líderes dos dois exércitos estavam partindo para se prepararem para a batalha. Mordred olhou para as costas de Morgan e Madoc por alguns momentos, depois lançou um rápido olhar para Sun-Ni e sorriu. Com isso, ele partiu com Cezanne, e suas reflexões o seguiram.
O Aquilofirruin estava imóvel, olhando para o chão. De alguma forma, ele parecia mais velho que o normal. Um suspiro pesado escapou dos lábios do santo. Ah! O mundo está mudando muito rápido. Ou sou eu quem não consegue mais acompanhar? Ele permaneceu, por alguns momentos, depois olhou para os ascensionados do exército de evacuação com um olhar pesado. O Aquilofirruin hesitou, como se quisesse dizer alguma coisa, mas simplesmente balançou a cabeça. Retirar. O ascensionado mudou, preparando-se para seguir seu comando. Mas Sun Yi não. Em vez disso, ele fez uma careta e deu um passo para trás, na direção por onde caminhavam os emissários do valor. Percebendo seu movimento, Saint Kur franziu a testa. O que você pensa que está fazendo, meu jovem? Sun Yi parou e olhou para ele com calma. O que estou fazendo? Estou fazendo o meu melhor para garantir que o maior número possível de pessoas seja evacuado com segurança. Essa é a missão para a qual me inscrevi quando entrei para o primeiro exército de evacuação. O que você está fazendo? O velho santo olhou para ele incrédulo. Então, faíscas de raiva sombria acenderam em seus olhos. Ficar sob o olhar colérico de um santo era nada menos que sufocante. Não questione minha determinação, Major Sun Les. O governo nunca quebrou sua neutralidade. Essa é a única maneira de sustentar este mundo. É assim que evitamos que ele seja destruído e salvamos vidas. Sun Yi realmente respeitava o Aquilofirruin. Por mais desagradável que fosse o governo transcendente, ele não tinha nada além de admiração pelo velho. No entanto, ele estava farto de palavras vazias. Olhando para Saint Kur sem desviar o olhar, Sun Yi cerrou os dentes. Diga isso aos milhões de pessoas que morreram em Falcons Court. Diga isso às famílias dos soldados que morreram sob meu comando. Vai dizer às pessoas que vão morrer, porque não fizemos nada hoje que suas vidas foram sacrificadas pelo bem da sua maldita neutralidade. Melhor ainda, vá para a periferia e explique às pessoas de lá como o governo as está sustentando. Ou não. Para ser sincero, não me importo. Ainda vou lutar. O Aquilofirruin fez uma careta. Seu pirralho tolo. Não se deixe cegar pelos benefícios de curto prazo. Podemos nos envolver hoje, mas o que acontecerá amanhã? O que acontecerá daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Afaste-se. O santo ficou seriamente zangado. Por um momento, Sun Yi até sentiu como se sua vida estivesse em perigo. Mas então, de repente, Jet se afastou calmamente do ascensionado do governo e ficou ombro a ombro com ele. Saint Kur fez uma careta. Reaper, o que diabos você é? Jet balançou a cabeça. Acalme-se, velho, Sun Yi está certa. Não podemos mais nos comprometer e aguardar a nossa hora. Você mesmo disse, o mundo está mudando. Velhas táticas não funcionarão. Daqui para frente, não haverá qualquer decisões fáceis. Antes que ele pudesse responder, ela olhou para Sun Yi e acrescentou: eu acho que você deveria dar uma olhada e você, tome cuidado com o tom. O velho também está certo. Se o governo decidir começar a escolher abertamente os lados, não haverá governo em alguns meses. Você pode imaginar o que acontecerá a seguir? Sun Yi piscou, enquanto Saint Kur a perfurou com um olhar frio. Você diz essas coisas, mas está ao lado dele. Estou faltando alguma coisa. Jet encolheu os ombros e sorriu. Bem, seria escandaloso se o lendário Aquilofirruin lutasse sob a bandeira do clã Valor. Mas, alguns mestres renegados. Que eu preciso. Afinal, sou eu mesmo. Ou você se esqueceu desse fato? Sua voz era calma e amigável, mas as últimas palavras soaram frias. Era como se a temperatura do ar ao redor deles tivesse caído alguns graus. Sankor balançou a cabeça. Não faça nada estúpido, Jet. Mas ela simplesmente olhou para ele em silêncio por alguns momentos, impassível. Eventualmente, o Aquilofirruin fez uma careta e se virou. Ele também não disse mais nada. Mas de alguma forma, parecia que o silêncio deles transmitia muito significado. Enquanto o velho santo se afastava, Kai e Fi olharam para Sun Yi com expressões tensas. Ele também podia entender muito pelos olhos deles. Era como se os três estivessem conversando silenciosamente. Mas no final, Sun Yi apenas balançou a cabeça. Ele sabia o que seus amigos queriam fazer. Eles estavam dispostos a se juntar a ele, não por qualquer motivo pungente, mas simplesmente porque ele era amigo deles. Nefes e Cassê também estavam. Mas, considerando como as coisas correram, muitas pessoas poderiam morrer hoje.
Alguém tinha que permanecer vivo para juntar os cacos. Então, ele silenciosamente os mandou embora. Talvez tenha sido um pouco hipócrita da parte dele recusar a ajuda deles depois de proclamar que faria tudo ao seu alcance para salvar o maior número de pessoas possível. Mas F e Kai também eram pessoas. Ele queria salvá-los também. Então, eles partiram com Sankoa. Enquanto isso, Sun-Yi e Jet correram para alcançar os emissários de valor em retirada. Quando o fizeram, ele de repente sentiu frio e confusão. Sun-Yi decidiu ajudar um dos lados a conseguir uma vitória tão limpa quanto possível. Mas, do jeito que as coisas aconteceram, seria possível o valor vencer? Pelo que parece, foi Song quem teve uma vantagem esmagadora. Na verdade, ele deveria estar ajudando-os. Cheia de pensamentos desconfortáveis, Sun-Yi lançou um olhar para Morgan. Ela também deve ter entendido quão desesperadora era a situação de seu exército. Ele esperava ver uma expressão sombria no rosto dela. Medo, até. Mas, para sua surpresa, Morgan caminhava enquanto escondia um sorriso satisfeito. Os olhos de Sun-Yi se estreitaram ligeiramente. Apóstrofo. Por que diabos ela está sorrindo? Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado. Capítulo 1185. Antes do início da batalha. Eles voltaram para o exército do grande clã Valor. As fileiras de escudeiros estavam sob o céu sombrio, com dezenas de cavaleiros colocados livremente em toda a formação. A maioria deles usava armaduras de placas magistralmente elaboradas, alguns segurando escudos. Surpreendentemente, poucos já haviam convocado suas armas, como se esperassem por alguma coisa. Olhando para as centenas de despertos que se preparavam calmamente para a batalha, Sun-Yi não pôde deixar de sentir uma estranha incongruência. Esta não foi de longe a maior força militar que ele já viu. Durante a campanha da Antártida, Sun-Yi testemunhou grandes massas de guerreiros humanos em confronto com hordas ilimitadas de abominações. Dezenas ou milhares de soldados e dezenas de MWPs, desajeitados, apoiados por numerosas torres, veículos de artilharia e estrondosos canhões ferroviários que lançaram fogo sobre o inimigo. Os exércitos dos dois grandes clãs eram modestos, em comparação. Havia talvez 2.000 despertos reunidos na planície sombria, com vários ecos apoiando. Havia o rio escuro das criaturas do pesadelo encantado pelo mestre das feras também. Mas no geral, tudo parecia estranhamente insignificante em escopo e escala. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que o pequeno número de guerreiros à sua frente era uma força muito mais terrível do que qualquer outra que ele já tinha visto antes. E então havia os santos. Whispering Blood, Skitid, Sunmerknid, Beastmaster, Silent Stalker, Jirifang. Reflexões de Mordred, Ecos de Morgan. Havia Sun-Yi e Nepis também. Isso vai ser um massacre. Sun-Yi não era membro do clã Valor e, como tal, não estava familiarizado com as nuances de seu treinamento. Sem saber exatamente onde se posicionar, ele simplesmente caminhou até onde Nefis e Cassia estavam. Jet o seguiu, invocando um glaive desconhecido. Coincidentemente, isso também os colocou perto de Morgan. A princesa da guerra lançou-lhes um olhar curioso. Mestre Sunless, Mestre Jet. Que surpresa agradável ver você aqui. Você decidiu nos fazer companhia hoje. Ela olhou brevemente para Nefis e sorriu. Sun-Yi demorou um pouco e depois encolheu os ombros. Sim. Temos nossos motivos. Jet foi mais direto. Olhando para Morgan com uma expressão despreocupada, ela sentiu. De fato. Alguém tem que manter vocês, bastardos, vivos, para que vocês possam manter todos os outros vivos. Morgan olhou para ela por alguns momentos e então riu de repente. Bendito. Eu acho que você deveria dar uma olhada com isso. Ela parecia ter perdido o interesse pelos dois. Um furacão de faíscas brancas subitamente surgiu ao seu redor e, um após o outro, ecos começaram a se manifestar no solo árido da Antártica Oriental. Sun-Yi reconheceu alguns deles, mas alguns ele viu pela primeira vez. Ao todo, havia 20 criaturas transcendentes sob o controle de Morgan, incluindo a familiar tartaruga com um forte de pedra na carapaça. Desta vez, parecia que a criatura imponente não seria usada como um centro de comando móvel. Em vez disso, despertos armados com arcos e possuindo aspectos mágicos escalaram o forte, transformando o eco em uma torre de cerco ambulante. Não muito tempo atrás,
Sun-Yi ficou chocada ao ver transcendente Choice, de Morgan. No entanto, agora que ele tinha visto as reflexões de Mordred, elas não pareciam mais tão dominadoras. Mais do que isso, as filhas de Kison tinham que possuir alguns ecos poderosos próprios, sem dúvida. Eles tiveram uma vantagem esmagadora nesta batalha. Tanto em termos de combatentes de baixo nível quanto de potências terríveis, Song estava muito à frente de valor. A única desvantagem que tinham era que Beastmaster, apesar de seu poder diabólico, não era páreo para o Spearing Blade em um confronto direto. Era nisso que Morgan estava apostando. Como ela estava planejando vencer. Ele hesitou por alguns momentos, depois foi em frente e perguntou, não quero parecer presunçoso, Lady Morgan. Mas nossa situação não é um pouco desesperadora? Ela olhou para ele e sorriu sombriamente. Seus olhos vermelhos pareciam brilhar no crepúsculo sombrio do dia nublado. Sem esperança. Ah! Pelo contrário, mestre Sunles. Pode-se dizer que a situação está a nosso favor. Morgan olhou na direção onde as forças de Song estavam fazendo seus preparativos finais e balançou a cabeça. Você ficou tão impressionado com o pequeno truque que aquela pessoa fez? Não fique. Essas reflexões dele não são tão perigosas quanto podem parecer. Veja, os santos humanos podem ser considerados bestas transcendentes, mas são muito mais do que isso, em virtude de serem humanos. Essas criaturas espelho, no entanto, são apenas isso. Criaturas. E, como tais, estão sujeitas às mesmas limitações. Sua expressão ficou fria enquanto ela continuava. Em outras palavras, embora os reflexos possam copiar a aparência, os atributos e até mesmo as habilidades de aspecto de um santo, eles não podem copiar aquilo que torna os humanos únicos entre as bestas. O mais importante de tudo é que eles só podem possuir o mesmo nível de inteligência como uma criatura besta faria. Você notou como eles pareciam repetir tudo o que ele fez? Isso ocorre porque, embora poderosos, eles são quase estúpidos nesse estágio. A menos que sejam controlados diretamente por seu criador, esses reflexos podem representar uma séria ameaça. Mas não é uma ameaça tão séria quanto os santos reais seriam. Sun-Yi olhou para ela com a testa franzida. O que Morgan disse fazia sentido. Os reflexos poderiam copiar os poderes de um santo, mas não poderiam se tornar um santo. A besta do espelho que ele enfrentou na Ilha do Julgamento era muito diferente e muito mais perigosa, porque era um demônio. Sua inteligência não era inferior à de um humano. Ainda assim, 6 santos refletidos, por mais estúpidos que fossem, eram incomparavelmente mais poderosos do que 6 bestas transcendentes teriam sido. Porque eles também possuíam poderes aspectos dos humanos que refletiam. Percebendo sua dúvida, Morgan sorriu. Não fique tão preocupado, mestre Sunles. Fiquei surpreso com a aparência deles também. Sem os reflexos, eu diria que nossa vitória estava quase garantida. Com eles adicionados ao tabuleiro, bem, eu acho que cada lado tem chances iguais de prevalecer. Tudo o que resta é lutar. Ou vencemos ou perdemos. O resultado da batalha não será decidido por nada, exceto pela força pessoal, habilidade e determinação daqueles que lutam. Ah, que dia brilhante! Capítulo 1186 Preparativos finais. Morgan estudou o distante exército de Song e respirou fundo. Então, seu rosto ficou ligeiramente sombrio. Existem inúmeras nuances na guerra, mestre Sunles, mas em sua essência, a guerra é simples. Tudo o que existe é poder e aplicação de poder. Afinal, não adianta ser forte se não se pode exercer adequadamente sua força. As filhas de Kisong podem pensar que possuem mais poder. Mas olhe para elas. Eu as tenho exatamente onde eu queria, mesmo que o caminho para este momento não foi o que eu esperava. Ah, mas isso é outra coisa. É preciso ser flexível quando se faz uma guerra. As coisas rígidas são sempre as primeiras a quebrar. Com um arrepio, Sun-Yi percebeu que Morgan agiu durante toda a tentativa de negociação. Ela nunca quis que o duelo acontecesse. Ela nunca quis evitar a batalha. Em vez disso, tudo o que ela queria era atrair o inimigo para que se comprometesse com ela. No final, foi Beastmaster quem insistiu em prosseguir com a batalha, pensando que ela havia encurralado Morgan. Ele balançou a cabeça, surpreso. Apóstrofo. Por que todos naquela família são tão desonestos? Bem, não era como se ele tivesse algo do que reclamar. Morgan havia dito muitas coisas,
mas convenientemente falhou em responder sua pergunta e explicar o que exatamente lhe deu confiança para enfrentar a força superior do clã Song no campo de batalha. Ainda assim, a confiança dela era um bom sinal para ele. Sun-Yi soltou um suspiro. Agora, tudo o que ela precisava decidir era até onde estava disposto a ir para garantir que Valor alcançasse uma vitória arrebatadora. O que ele estava disposto a mostrar e o que estava disposto a esconder. A resposta desagradável foi bastante simples. Sun-Yi não tinha o direito de esconder nada. Ele tinha que dar tudo de si, a menos que quisesse tornar sem sentido todas as decisões que havia tomado até então. Mesmo que abandonar suas pretensões possa acabar colocando-o em perigo. Era hora de dar tudo de si. Enquanto isso, Morgan virou-se para seus soldados e sorriu. Sua voz ecoou pela planície, soando tão afiada quanto uma espada saindo da bainha. Guerreiros do Valor. Hoje santificamos este campo com sangue. Não tenham medo. Não tenham piedade, não tenham dúvidas. Os 1000 despertos rugiram e, ao fazê-lo, Morgan olhou friamente para os cavaleiros entre eles e deu um pequeno aceno de cabeça. No momento seguinte, algo estranho aconteceu. Aço afiado brilhou e uma dúzia de cadáveres caíram no chão, inundados de sangue. Aconteceu tão rápido que ninguém teve chance de reagir. Morgan balançou levemente a cabeça e disse com desprezo: ela realmente achou que eu não encontraria seus escravos. Então, ela olhou para os soldados congelados com determinação assassina, desembainhou sua estranha espada e gritou: os traidores estão mortos. Seja forte. Seja afiado. Seja minha espada. E como ela fez. O escuro crepúsculo foi subitamente iluminado por uma miríade de faíscas escarlates. Um furacão deles, muito maior do que aquele, produzido pela manifestação dos ecos, cercou Morgan como um rio de sangue. Daquele rio, centenas de espadas apareceram lentamente, pairando acima do solo. Todos eles eram memórias, e de considerável poder. Nenhuma espada era igual às demais, cada uma possuindo forma, formato e presença únicos. E havia algo estranho nessas espadas também, assim como havia naquela que ela segurava na mão. Sun-Yi olhou para a nuvem de espadas, atordoado, até notar um detalhe comum que todas elas compartilhavam. Cada um tinha o símbolo de uma bigorna perfurada por uma espada gravada em sua lâmina ou gravada em seu punho. Todas essas são memórias forjadas. Sun-Yi observou inúmeras espadas voarem de repente em direções diferentes, cada uma pousando nas mãos de um guerreiro desperto, e ao fazê-lo, sentiu que sabia o que eram essas espadas e quem as havia criado. Eu acho que você deveria dar uma olhada à bigorna do Valor. O rei das espadas. Essas espadas tinham que ser um canal de seu domínio, ou pelo menos uma manifestação de sua habilidade e aspecto. Nefs recebeu uma espada longa prateada e Cassie recebeu um florete fino. Sun-Yi e Jet, porém, não receberam nada. O que foi? Honestamente, um alívio. Enquanto os dois observavam a grandiosa entrega de espadas com expressões cautelosas, Morgan virou-se para eles e sorriu. Mestre Sun-Les, Mestre Jet. Se houver algum preparo que você queira fazer, sugiro que o faça agora. Estamos prestes a começar. Jet silenciosamente apoiou-se em seu glaive, mostrando que ela já estava tão preparada quanto queria. Sun-Yi, por outro lado, tinha algumas coisas para fazer. Com um suspiro, ele invocou várias memórias. O pecado do consolo, o desejo moribundo, a lanterna das sombras. E o arco de guerra de Morgan. Quando faíscas escarlates enxamearam em torno de sua mão, Morgan inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse surpresa. Quando o arco preto se manifestou, porém, uma de suas sobrancelhas se ergueu. A princesa lançou-lhe um olhar estranho. Esse é um arco curioso que você tem aí, mestre Sun-Les. Sun-Yi olhou para ele e sorriu. Ah, sim. Posso ter esquecido de mencionar. Mas você meio que roubou meu coração uma vez, Lady Morgan. Foi um dia verdadeiramente memorável. Bem, pelo menos para mim. A expressão em seu rosto era difícil de descrever, mas ficou ainda mais incrédula quando Sun-Yi jogou o arco para o alto. Espere. Você é. Um momento depois, uma mão com uma manopla blindada preta levantou-se de repente de sua sombra e agarrou-a. Duas chamas vermelhas acenderam na escuridão e então, uma figura imponente em uma temível armadura de ônix saiu da sombra, sua silhueta ao mesmo tempo graciosa e assustadora. Saint permaneceu imóvel, observando o distante exército do grande clã Song com total indiferença. Então,
Um corceu negro demoníaco surgiu das sombras, envolto em escuridão. Pesadelo abaixou a cabeça, a luz refletindo em seus chifres de adamantino. Por último, uma pequena criatura diabólica feita inteiramente de aço preto apareceu, olhando para a horda de criaturas pesadelos encantadas com uma fome inconfundível. As sombras se moveram, fluindo sobre o corpo de Sun-Ni. Ao fazê-lo, a luz do dia de repente pareceu mais escura e menos substancial ao seu redor. Ele colocou o pecado do Solace em seu ombro e olhou para Morgan. Agora estou pronto,